Ações de paz, a paz do Senhor Jesus, que é boa, perfeita e agradável. Vamos falar a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. E eu te faço a seguinte pergunta para a gente refletir depois sobre ela. Deus criou o mal? Interrogação. Deus é injusto? Vou ler uma passagem da Bíblia aqui e vamos refletir sobre isso, lembrando, sempre com base na Bíblia, todas as minhas reflexões. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Eita glória, que maravilha de Deus. Bem, a passar a Bíblia, em muitos momentos, também no livro de Deuteronômio, fala para você, tem escolhas, o certo e o errado, o bem e o mal. E se você fizer o bem, você vai alcançar favor do Senhor, as bênçãos de Deus vão chegar até você. Se você fizer o mal, você vai atrair maldições para sua vida. Isso aí na Bíblia é certo, entendeu? Isso aí é certo. Então, o que acontece? Deus, ele, quando ele criou o homem, ele deu ao homem o livre-arbítrio. Ou seja, o homem, ele pode fazer o que ele quiser. O que ele quiser. Só que terá consequências. Se o homem fizer o bem, o que agrada ao Senhor, vai chegar o favor do Senhor até ele. Se ele fizer o mal, vão chegar maldições até ele. Então, muitas pessoas escolhem fazer o mal. Escolhem matar, escolhem adulterar, escolhem prejudicar o outro, roubar, qualquer coisa que seja, assassinar. Então, quando as pessoas fazem isso, elas fazem o mal. Mas não porque Deus quis que elas fizessem isso, mas Deus, ele criou a possibilidade do mal. Deus, ele criou a possibilidade do mal porque o livre-arbítrio está acima. Porque Deus, quando ele criou o homem, Deus, ele criou o homem. Deus, ele queria que o homem o amasse em espírito e em verdade. E um amor espírito e verdade em Deus não é um amor obrigado. Ele não ia criar o homem sem ter a possibilidade. Ele não queria criar o homem que obrigatoriamente o homem foi criado para amar ele, sem ter consciência que ele era obrigado a amar ele, entendeu? Deus, quando ele criou o homem com a possibilidade dele escolher. Não, você quer me amar? Você vai me amar, as bênçãos vão chegar se você ouvir as minhas palavras, entendeu? A palavra de Deus é: se ouvirdes, se seguires, se obedecerdes. A palavra é totalmente condicional. Se a gente for buscando o caminho do Senhor, as bênçãos vão chegar. Só que a gente não é para seguir o caminho do Senhor esperando as bênçãos de Deus. A palavra de Deus diz: se você busca a Deus, busca o Senhor, tendo em vista apenas as coisas desse mundo, você é uma das pessoas mais miseráveis que existe. Então, a gente tem que buscar realmente por amor a Deus, né? Buscar, e isso, né? Quando Deus dá essa possibilidade de a gente buscar a Ele, Ele também dá a possibilidade de buscar o mal, de buscar as coisas que o inimigo das nossas almas, né, faz. O próprio inimigo das nossas almas, quando Deus criou os anjos, Deus criou os anjos. Deus não criou os demônios. Mas a palavra de Deus diz que encontrou iniquidade no coração de Lúcifer. Então, Lúcifer quis ser como Deus e levou 1/3 dos anjos com ele. Então, Deus, a gente vê toda a Bíblia que Deus respeita muito o livre-arbítrio. As criaturas fazerem o que ela quer, o que elas querem. E isso tem consequências, infelizmente, ruins. E acabam tendo tragédias, coisas ruins, assassinatos. Aí Deus não criou o mal, Deus criou essa possibilidade do homem fazer o mal, e até os anjos, e isso tem consequências. Só que, aí você fala: poxa, Bruno, mas tem tragédias tão assim, coisas inexplicáveis. Só que a nossa mente hoje nesse mundo é muito limitada. Se a gente pensar com a mente só aqui no hoje, no planeta Terra, é claro que a gente tem que pensar, mas se a gente pensar só nisso aqui e não, né, no mundo que está por vir, que vai ser para a vida, que é para a vida eterna, que só lá a gente vai entender. Tem a passagem da Bíblia que diz que Deus, ele mostrou apenas o que ele quer. E tem coisas que são mistérios, e aqui a gente não vai entender. Então, é isso. Deus não criou o mal, Deus criou essa possibilidade. E Deus não é injusto, Deus é justo. Pode ter acontecido coisas na sua vida que você pensou: poxa, Deus é muito injusto.
mas um dia tudo isso vai ser descortinado e que a gente busque a Deus, busque ler a Bíblia para você ter conhecimento da palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E essa foi a palavra de Deus hoje. Que Deus te abençoe na autoridade do nosso Senhor Jesus. Valeu!